Parecia que já sabíamos tudo. A história da origem, da evolução, da vastidão do espaço estava escrita. Mas, de repente, em um único clique, o telescópio James Webb vira essa história de cabeça para baixo. Cientistas de todo o mundo ficaram atônitos diante de imagens que não apenas desafiam a física moderna, elas a ignoram. O que foi revelado vai contra tudo o que aprendemos sobre tempo, espaço e até mesmo sobre a lógica. E o mais chocante, isso não é uma teoria conspiratória. São dados reais, analisados por especialistas, publicados em revistas sérias e agora ao alcance dos seus olhos. Se você acha que o espaço é só uma paisagem bonita para usar de papel de parede, prepare-se para rever suas crenças. Há evidências tão gritantes quanto elegantes, estruturas tão simétricas quanto improváveis, e eventos que parecem desafiar o próprio sentido de causa e efeito. E talvez o mais provocador de tudo seja perceber que essas revelações não são apenas sobre o que está lá fora, mas sobre o que está dentro de você. Porque o que o Webb congelou não foi só o mundo, foi também o nosso entendimento da realidade. E se você acha que isso tudo é exagero, continue comigo. Nas próximas linhas, você vai ver fatos tão desconcertantes quanto transformadores. O tipo de conhecimento que pode virar chave na sua forma de ver o cosmos, a ciência e até a própria mente. Pronto para começar? Durante anos, pensava-se que tudo seguia um roteiro claro, primeiro a grande explosão, depois um lento desenrolar até as primeiras galáxias. Mas as imagens recentes do telescópio James Webb colocaram esse enredo em xeque. Corpos celestes complexos apareceram onde só deveria haver escuridão e poeira primordial. É como visitar uma construção e encontrar o prédio pronto antes mesmo de lançarem a fundação. Isso não é só estranho, é uma chamada para rever o que julgávamos saber. Essas descobertas desafiam o senso comum da física moderna. Galáxias com estrutura e idade avançada surgindo em uma época onde, teoricamente, nada deveria estar formado. Isso sugere que nossas teorias, por mais elegantes que sejam, talvez estejam simplificando demais uma realidade muito mais rica. E aqui vai um paralelo interessante. Seria como encontrar um adulto em uma maternidade minutos após o parto. O tempo simplesmente não bate. Não se trata apenas de dados. Trata-se de um convite à humildade diante do desconhecido. Agora, imagine o impacto disso para quem sempre buscou entender o que está além das estrelas. Cada imagem divulgada pelo Webb não apenas surpreende, mas também provoca. Ela aponta para a necessidade de reescrever conceitos e talvez até aceitar que aquilo que chamamos de início de tudo precise ser visto sob uma nova ótica. E o que vem a seguir pode ser ainda mais intrigante. Padrões cósmicos que parecem repetir formas com precisão geométrica, onde não deveriam haver conexões. Quando olhamos para o céu noturno, o que vemos parece caótico. Estrelas espalhadas, galáxias distantes nebulosas que lembram pinceladas soltas. Mas os dados recentes mostram o oposto em certas regiões. Formas geométricas repetidas, simetrias quase perfeitas, alinhamentos que não deveriam estar lá. Como é possível que estruturas tão distantes estejam combinando, se, segundo a física, nunca tiveram tempo de interagir? É como encontrar dois quebra-cabeças idênticos em caixas diferentes, montados sem que ninguém os tenha tocado. Esses padrões desafiadores não são coincidências fáceis de explicar. Em teoria, o espaço distante não teria tido tempo de se alinhar com outras partes do cosmos. A luz de uma região
sequer teria alcançado a outra desde o início do tempo conhecido. No entanto, os dados sugerem o contrário. São estruturas com simetrias que beiram o impossível, deixando muitos especialistas desconfortáveis. Até mesmo pesquisadores experientes admitem que algo ali não faz sentido. Ou melhor, ainda não foi compreendido. Isso levanta uma pergunta que poucos têm coragem de encarar: e se o que estamos vendo não for só aleatoriedade, mas um tipo de ordem que ainda não sabemos decifrar? Para quem gosta de investigar curiosidades sobre o espaço, essas simetrias podem ser uma pista, não uma exceção. Pode ser que essas repetições sejam mais do que um capricho da natureza. Talvez sejam mensagens escondidas, esperando por alguém com coragem suficiente para interpretá-las. E quando um planeta inteiro desafia as leis conhecidas, o mistério só se aprofunda. Em meio a tantos mistérios celestes, um planeta em particular roubou a cena, IP 60526b. Ele é grande, 7 vezes mais massivo que Júpiter, e sua existência, sinceramente, não faz sentido dentro dos modelos atuais. Segundo a física, corpos desse porte não deveriam se formar da maneira como ele aparentemente se formou. Seria como encontrar um iceberg flutuando em lava. Algo está fora do lugar. E não se trata de uma exceção discreta, mas de uma provocação aberta às regras que regem a formação de sistemas planetários. Os modelos clássicos dizem que há um limite para o que pode se aglutinar ao redor de uma estrela. Além desse ponto, o que se forma não é mais um planeta, mas algo maior, como uma anã marrom. Porém, o GIP 65826b está exatamente nesse ponto cego da teoria, grande demais para ser um planeta comum, pequeno demais para ser classificado como estrela. E o mais curioso é que ele não está sozinho. Outros casos semelhantes vêm surgindo aos poucos, o que indica que talvez estejamos olhando com a lente errada. Esses dados nos obrigam a pensar diferente. Em vez de buscar explicações que forcem os modelos antigos, talvez seja a hora de aceitar que a natureza não está seguindo nossas regras. Para quem gosta de explorar fatos fascinantes sobre o universo, a existência de planetas como esse é um convite à reinvenção do pensamento. E quando essa reinvenção nos força a repensar até o tempo e sua linearidade, aí sim, começamos a sair da zona de conforto científica. A ideia de que o tempo corre sempre para frente parece tão óbvia quanto respirar. No entanto, quando galáxias completas aparecem antes do que deveriam, algo começa a desmoronar. A cronologia que aprendemos pode estar incompleta, ou pior, equivocada. Isso reacende hipóteses ousadas como a retrocausalidade, em que efeitos podem influenciar causas. Parece ficção científica, mas é discutido seriamente por físicos respeitados. E quando o próprio cosmos bagunça a ordem dos eventos, fica difícil manter a velha narrativa intacta. Não se trata apenas de um erro de cálculo ou de uma teoria mal formulada. O que está em jogo é a própria noção de tempo como uma constante universal. Há indícios de que ele possa ser mais maleável do que pensávamos, talvez até variável em diferentes regiões do espaço. Como se em um canto do cosmos o relógio andasse mais rápido e em outro quase parasse. Se isso for verdade, então muito do que tomamos como padrão precisa ser revisto. Inclusive, a nossa confiança em cronologias absolutas. Para quem busca verdade sobre o universo, esse tipo de desconforto é essencial. Questionar o tempo é como questionar o solo em que estamos pisando. Mas esse é o ponto. Talvez o chão nunca tenha sido sólido, apenas parecia ser.
E quando o tempo começa a parecer um espelho deformado, surge uma outra possibilidade ainda mais inquietante: a de que tudo isso que vemos lá fora possa estar refletindo algo bem mais íntimo do que imaginamos. Existe uma ideia tão ousada quanto fascinante, e se o que enxergamos no espaço não for apenas matéria e energia, mas um reflexo da própria consciência? Essa hipótese vem ganhando terreno entre pensadores que cruzam ciência e filosofia. A noção é a seguinte: o universo não seria apenas um ambiente externo a ser observado, mas uma extensão da própria mente, distribuída de forma sutil, como se cada padrão observado lá fora fosse também uma manifestação de algo que pulsa aqui dentro. Um espelho cósmico, refletindo perguntas que ainda nem sabemos fazer. A física tradicional costuma evitar esse tipo de abordagem, por medo de parecer mística. Mas negar a semelhança entre certos padrões cerebrais e estruturas cósmicas é ignorar dados visíveis. Neurônios conectando-se como filamentos galácticos, redes sinápticas lembrando mapas de matéria escura. Será apenas coincidência? Ou seria um sinal de que consciência e realidade estão entrelaçadas de maneira mais profunda do que imaginamos? É aqui que a cosmologia começa a parecer menos uma ciência fria e mais uma jornada de autoconhecimento. Essa conexão não precisa ser esotérica, pode ser prática. Meditar, escrever, observar-se. Tudo isso se torna mais significativo quando se entende que talvez, ao olhar para dentro, também estejamos olhando para fora. Talvez seja por isso que tanta gente sente paz ao contemplar as estrelas. E esse sentimento de reconhecimento pode não ser só poético, porque se há memória guardada no cosmos, pode haver também uma narrativa sendo contada em ciclos, esperando para ser lembrada. A ideia de que tudo tem começo, meio e fim pode ser apenas uma ilusão confortável. Algumas teorias mais recentes sugerem que o cosmos não surgiu do nada, mas de uma espécie de reinício, como um sistema que se reinventa ciclicamente. A cada grande expansão, viria uma contração e assim por diante. E o mais surpreendente, certos padrões encontrados hoje, quase idênticos aos de épocas diferentes, podem ser fragmentos de uma memória antiga, como cicatrizes deixadas por versões anteriores do universo. Essa hipótese muda completamente o jogo. Em vez de uma linha do tempo, estaríamos lidando com uma espiral. Tudo retorna, mas de forma diferente. Algumas estruturas vistas nos dados do James Webb parecem ecoar formas que já haviam sido detectadas em registros mais antigos, como se o cosmos estivesse, de alguma forma, tentando contar a mesma história em diferentes atos. É como reler um livro em fases diferentes da vida. Os mesmos parágrafos ganham significados novos. E talvez, só talvez, estejamos começando a entender essa linguagem silenciosa. Pensar o espaço como um sistema com memória é uma das mais intrigantes curiosidades sobre o universo. E, para quem tem o hábito de observar padrões na própria vida, esse raciocínio pode soar familiar. A repetição de situações, os ciclos emocionais, até mesmo os aprendizados que se apresentam de novo e de novo, não seriam eles também formas de memórias se reorganizando? E quando olhamos mais de perto para certas simetrias cósmicas, a sensação é a de que há algo ali, não só belo, mas intencional. Imagine observar uma estrutura no espaço tão simétrica, tão perfeitamente moldada, que faz você duvidar se aquilo surgiu por acaso. Foi exatamente isso que aconteceu quando o telescópio James Webb revelou um anel de Einstein quase perfeito.
uma distorção gravitacional que sim, já era prevista pela teoria, mas que nessa versão ganhou uma precisão quase artística. A perfeição dessa forma levantou uma pergunta incômoda. Será que estamos vendo apenas o efeito da gravidade? Não se trata de pular para conclusões mirabolantes, mas também não dá para ignorar a sensação de intenção embutida na forma. Algumas estruturas observadas recentemente apresentam padrões que desafiam explicações puramente físicas. É como se o universo, além de funcionar, tivesse escolhido funcionar com estilo. E isso muda tudo, porque até então buscávamos ordem no caos. Mas agora parece que existe uma estética no funcionamento das coisas, e talvez até um gosto por simetrias que ultrapassa a necessidade funcional. É nesse ponto que a linha entre ciência e filosofia começa a borrar. Quem estuda fatos fascinantes sobre o espaço sente, inevitavelmente, essa provocação. Afinal, por que formas tão exatas surgem espontaneamente? E se essas assinaturas cósmicas forem pistas deixadas para quem tem olhos para ver? Não para convencer ninguém de uma inteligência externa, mas para nos lembrar de que há um sentido escondido onde menos esperamos. E essa sensação de propósito cresce ainda mais quando comparações com o cérebro humano entram em cena. À primeira vista, o cérebro humano e o universo parecem estar em escalas tão diferentes que compará-los seria absurdo. Mas os estudos de estruturas mostram algo inesperado: padrões semelhantes entre redes de galáxias e conexões neuronais. Não é só estética, é topologia, densidade, distribuição. Dois sistemas imensos, separados por bilhões de quilômetros, ou dentro de um crânio, exibindo arranjos quase gêmeos. E isso levanta uma questão que não sai da cabeça de quem mergulha nas curiosidades sobre o universo. Será que existe uma conexão real entre consciência e cosmos? Alguns cientistas têm explorado essa ideia com mais seriedade do que se imagina. A teoria da consciência integrada, por exemplo, sugere que a mente surge da complexidade e da interconexão. Curiosamente, é exatamente isso que vemos nos grandes agrupamentos cósmicos. Será que o universo também tem um tipo de consciência distribuída? Algo sutil, não necessariamente pensante, mas que responde, registra e evolui. Mesmo que ainda estejamos longe de responder isso, é impossível não considerar a coincidência ou sincronicidade dessas semelhanças. Para quem se dedica a entender tanto o espaço quanto a si mesmo, essa ideia é profundamente transformadora. A meditação, o estudo da mente, o autoconhecimento, tudo ganha novas camadas quando você percebe que, talvez, ao organizar seus próprios pensamentos, você esteja refletindo algo que ocorre em larga escala lá fora. E se o universo for um tipo de espelho, cada pensamento pode ser um reflexo. O próximo passo não será apenas observar, mas interpretar o que tudo isso quer nos dizer. Durante muito tempo, a ciência teve um papel claro: observar, medir, registrar. E isso nos trouxe longe. Telescópios, sondas, equações que preveem eclipses com precisão milimétrica. Mas chega um momento em que observar já não basta. As novas descobertas não estão apenas nos dados, mas nos significados por trás deles. O universo não está mais entregando respostas simples. Ele está fazendo perguntas de volta. E isso exige um novo tipo de cientista, alguém que saiba escutar, decifrar, conectar. Esse é o ponto em que a ciência se encontra com a arte, a filosofia, a intuição. Porque se as galáxias estão aparecendo antes do tempo previsto, se padrões simétricos brotam em lugares desconectados,
Se estruturas cerebrais espelham o cosmos, então talvez estejamos lidando com algo que não pode ser explicado apenas com números. A interpretação passa a ser tão importante quanto a observação. Como um músico que lê uma partitura, mas precisa sentir a música para realmente tocá-la. E você, que acompanha essas curiosidades sobre o espaço, pode estar percebendo isso sem nem se dar conta. Sabe aquele arrepio ao ver uma imagem cósmica perfeita? Aquela intuição de que há mais por trás do que parece? É isso. Estamos sendo convidados a interpretar um cenário que deixou de ser passivo. O universo, talvez, esteja nos chamando para uma conversa. E a próxima revelação pode ser ainda mais surpreendente. O tipo de revelação que não se limita à lógica, mas que toca algo bem mais fundo. E agora que você conhece tudo isso, vai continuar acreditando que o espaço é só um lugar distante, frio e sem sentido? Ou será que finalmente chegou a hora de enxergar o que sempre esteve ali, bem diante dos nossos olhos? Padrões, sinais, mensagens silenciosas que pedem interpretação, não apenas observação? A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque, se tudo está conectado, da estrutura de uma galáxia ao funcionamento do seu cérebro, então talvez você tenha muito mais influência sobre a realidade do que imagina. E se existe uma consciência que se espalha por tudo, será que você está ouvindo o que ela tenta dizer? O quanto da sua própria vida repete padrões que o universo também repete? Será coincidência? Ou uma oportunidade de despertar? Comenta aqui embaixo. Qual dessas revelações mais mexeu com a tua cabeça? E claro, se esse conteúdo te fez pensar diferente, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente ainda vai explorar muitas verdades escondidas. E esse é só o começo.